Let us turn to Zechariah chapter 12, Abramos em Zacarias capítulo 12, verse 3. versículo 3. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente. On that day, I will strike every horse with panic and its rider with madness. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Declare the Lord, I will keep a watchful eye over the house of Judah, but I will blind all the horses of the nation. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Then the leaders of Judah will say in their hearts, the people of Jerusalem are strong because the Lord Almighty is their God. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. On that day I will make the leaders of Judah like a fire pot in a wood pile, like a flaming torch among sheaves. They will consume right and left all the surrounding people, but Jerusalem will remain intact in her place. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. The Lord will save the dwellings of Judah first, so that the honor of the house of David and of Jerusalem inhabitants may not be greater than that of Judah. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. On that day, Lord will shield those who live to Jerusalem, so that the feeblest among them will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the Lord going before them. Naquele dia, diz o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. On that day I will set out to destroy all the nations that attack Jerusalem. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. And verse 1 of chapter 14. E o primeiro versículo do capítulo 14. A day of the Lord is coming when your plunder will be divided among you. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it. The city will be captured, the houses ransacked, and the women raped. Half of the city will go to exile, but the rest of the people will not be taken from the city. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Then the Lord will go out and fight against those nations as he fights in the day of battle. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Now these are the verses for the moment. Esses são os versículos por enquanto. As you know that we come to chapter 12. Vocês sabem, chegamos ao capítulo 12. If we talk about what happened, the years of the events. Se falarmos dos eventos, Now roughly in the second half of the last 7. isso ocorrerá na segunda metade dos últimos 7 anos. Now we talk about 70 times 7. Falamos dos 70 vezes 7, Starting from the decree of the rebuilding of the city. que tem seu início quando saiu o decreto para a reconstrução da cidade. So there will be 69 times 7 Então haverá 69 vezes 7 to the time when the anointed one being cut off. até o momento em que o ungido foi cortado da terra. It means the crucifixion of our Lord. Ou seja, a crucificação do nosso Senhor. Then there will be a
period of not my people. Aí haveria um período, uma lacuna de não meu povo. At the end, we will have 7. E ao final teremos os últimos 7 anos. Now, the 7 divide in 2 parts. Agora, esses 7 estão divididos em 2 partes. 1 time, 2 times, and half. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. So now the period for chapter 12 to chapter 14 is around that period, second half. Então, os eventos relatados nos capítulos 12 e 14 dizem respeito a esse período de tempo, na segunda metade dos 7 anos. So here we see the besiege of Jerusalem again. Outra vez, podemos ver o cerco na cidade de Jerusalém. Now, we already mentioned in the Lord's time, our Lord predict, or in his prophecy, especially in Luke 21, now one day Jerusalem will be besieged. Sabemos pela própria profecia do Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 21, de que Jerusalém seria cercada. Now the result, the Jerusalem will be in desolation. E como resultado disso, Jerusalém ficaria desolada. So at the end time, this will happen again. E no fim dos tempos isso ocorreria mais uma vez. But in the time of in the 70 AD, No ano 70 desta era, everything was under Roman Empire. tudo estava debaixo do Império Romano. Now, when we come to chapter 12, E ao chegar ao capítulo 12, everything will be under the revived Roman Empire. tudo estaria debaixo do Império Romano reavivado. How do we know? Como sabemos? Because according to Revelation chapter 13, De acordo com Apocalipse capítulo 13, you see that beast came out from the great sea. lá vemos como a besta surge do grande mar. Immediately you recognize the fourth beast in Daniel. E imediatamente se reconhece aquela besta como sendo a quarta besta do livro de Daniel. Now, fourth beast refer to Roman Empire. Agora, a quarta besta refere-se ao Império Romano. So now you see this beast appear again. E essa besta reaparece. So now you know that must be the kingdom of the beast, Então, imaginamos que isso deve ser mesmo ao Império da Besta. kingdom of Antichrist. É o reino do anticristo. So now, in that background, we are able to understand what happened in chapter 12. Então, com esse pano de fundo, é possível compreender o que está relatado aqui no capítulo 12. Now, the situation here, not only they were besieged by its neighbors, Aqui a situação é que não apenas Jerusalém seria cercada pelos seus vizinhos. and we were told that actually the nations of the earth, they gathered together against her. Mas aqui diz que se ajuntarão todas as nações da terra. Obviously, the nations of this earth sided with the neighboring nations of Israel. Isso obviamente significa que todas as nações dessa terra tomarão parte, tomarão lado daquelas nações que estão ao redor de Jerusalém. So first, let's find out what are these nations. Então, primeiramente, vamos descobrir quem são essas nações. Now, very interesting. É interessante. There is a prophetic song. Há um salmo profético. It will tell you with the detail what will happen with those neighboring nations. Nos dirão com detalhes o que acontecerá com as nações vizinhas. So now let's turn to Psalm 83. Vamos abrir no Salmo 83. Now this actually is a prophetic song. Esse salmo é um salmo profético. You know, actually it's a prophecy É uma profecia and actually fulfill in the very eyes of ours. e que tem sido cumprida aos nossos próprios olhos. So let us read it quickly and then you will find out what are these neighbors. Então, vamos ler esse salmo rapidamente e vocês descobrirão quem são esses vizinhos. Verse 1. Versículo 1. O God, do not keep silent. Be not quiet, O God, be not still. Ó Deus, não te cales, não te mudeças, nem fiques inativo, ó Deus. See how your enemies are astir, how your foes rear their heads. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. With cunning they conspire against your people. They plot against those you cherish. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Come, they said, let us destroy them as a nation.
Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações. Now, in some translation, it said, let's destroy them as a nation again. That means not the first time, it's second time. Em algumas traduções diz assim, vamos risquemo-los como nação novamente, como dizendo, vamos terminar com eles mais uma vez. That the name of Israel be remembered no more. E que não haja mais memória do nome de Israel. Is this very familiar to you? Isso aqui é familiar a você? Soa When you familiar? read the newspaper, Quando você lê os jornais, some boys actually being raised in saying, let us wipe them out of the map of the world. é quase como que ouvimos essa voz dizendo, vamos exterminá-los, tirá-los do mapa. So you find some kind of united force surrounding Israel. Então há como se fosse uma força reunida ali em torno de Israel. That with cunning, they conspire against your people. Que diz aqui que tramam concordemente contra o teu povo. They plot against those you cherish. Verse 3. Verse 3. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. All right, now let's go on to verse 5. Vamos prosseguir, versículo 5. With one mind they plot together, they form an alliance against you. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. So this will be an alliance. Então haverá aqui uma aliança Several nations will be involved. e várias nações estarão envolvidas. So first, we would like to know what kind of alliance is that. Primeiro desejamos conhecer que tipo de aliança será essa. So we have to read again. Precisamos ler mais uma Verse vez. 6. Versículo 6. The tents of Edom and Ishmaelites of Moab and Hagrites. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Jebal, Ammon, and Amalek, Philistia, with the people of Tyre. Jebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Even Assyria has joined them to lend strength to the descendants of Lot. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Now, the tents of Edom refer to today's Jordan. Agora, essas tendas de Edom se refere à Jordânia de hoje. Ishmaelites refer to today's Egypt, especially Sinai. Agora, os ismaelitas ao Egito de hoje, especialmente Sinai. Moab and Hagarite, again, something in Jordan. Os moabitas e os agarenos também têm a ver com a Jordânia. And Jebal actually is where the Lebanon is. E o Jebal é hoje o Líbano. Today you have Hezbollah. Hoje há o Hezbollah. Among again is Jordan. Aqui temos Amon. Amon é Jordânia. Now, Amalekite also something to do with Egypt. Agora, Amaleque tem a ver com Egito também. Philistia. Filístia. Now, this Palestine, that word actually is the translation in King James. E outras traduções, em vez de Filístia, trazem Palestina. But actually in Hebrew it was Philistine. Mas no hebraico é Filístia mesmo. Now, one thing we have to remember. Temos que lembrar. Now, in the Bible, Philistine does not belong just to one race or one source. No. Que na Bíblia os filisteus não fazem parte de apenas uma fonte ou uma raça. The Philistine in the time of Abraham is different from the Philistine in the time of David. Então, os filisteus nos dias de Abraão eram outra raça do que os filisteus na época de Davi. So Bible use the word Philistine to describe the dwellers of the coastal plain of Israel. Ou seja, a Bíblia chama de filisteus aos habitantes daquela parte costeira que pertence a Israel. So if you want to understand how Palestine or Palestinian play an important role in the Bible, Então, se você quiser compreender qual que é o papel dos palestinos na Bíblia, now especially those people in Gaza, they really stay exactly the territory of ancient Philistines. então são aqueles habitantes de Gaza ficam exatamente onde a Bíblia chama de
filisteus. So os if you filisteus. translate into today's language, Philistia may mean those people in Gaza. Então, se você for traduzir na linguagem de hoje, essa Filístia seria a faixa de Gaza, Now under the control of Hamas. que hoje está debaixo do controle do Hamas. Now with the people of Tyre, Agora, com os habitantes de Tiro, again Lebanon, mais uma vez é o Líbano, Hezbollah, o Hezbollah, and every Assyria has joined them. e aqui diz o versículo 8, também a Síria se alia com eles. Now prophetically speaking, Bible always use Assyria represent two empires. Agora, do ponto de vista profético, na Bíblia, a Síria representa dois impérios, Babylonian Empire and Persian Empire. o Império Babilônico e o Persa. Now in today's language, Na linguagem de hoje, Iraq and Iran. é o Iraque e é o Irã. So before they besiege Jerusalem in the future, Então, no futuro, antes de Jerusalém ser cercada por eles, you know, alliance gradually are formed. haverá uma aliança que se formará. Now, what are the members of this alliance? Agora, quem são os membros dessa aliança? You discover these all neighboring nations of Israel. Aqui você descobre que são aqueles países que estão em volta, em torno de Israel. And they will form an alliance. E eles, de fato, formarão essa aliança. Of course, from the description here, Pela descrição que encontramos aqui, now even Assyria has joined them. até mesmo a Síria se uniu a eles. Now remember, Iraq and Iran not so close, not so near to Israel. Mas lembre-se que o Iraque e o Irã não estão tão próximos de Israel. Now whole Israel surrounded by Lebanon, O Israel está circundado Síria, por Líbano, pela Síria, Jordan, pela Jordânia and Egypt. e pelo Egito. But then Iraq and Iran are much more distant, it's in distance, actually in the distance. Agora, o Irã e o Iraque estão bem mais longe. Now even they try to join them. Mas até mesmo eles se unirão. So we would like to know what kind of alliance is that. Então queremos saber que tipo de aliança é essa. So you have to read your Bible carefully. Então você precisa ler a Bíblia cuidadosamente. That's how you study biblical prophecy. É assim que se estuda a profecia bíblica. And then verse 9. Versículo 9. Do to them as you did to Medium, as you did Caesarea and Jabin at the river Kishon. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Quizon. Now you remember the story of Medium, right? Vocês lembram da história de Midian And you remember the story of Gideon. e de Gideão? And also Sisera and Jabin at the river of Kishon. You remember the story of Deborah. Vocês lembram da história de Débora, que tem a ver com Císera, com Jabim na ribeira de Quizon? Now, Gideon Gideão, fought with Midian. ele pelejou com Midian. Where did they fight? E onde pelejaram? In the same battlefield of Armageddon in the future. No mesmo campo de batalha onde se travará o Armagedon no futuro. Jethro Valley is an ancient battlefield. Então, o Vale de Jezreel é um campo de batalha antigo. So when you come to the last World War in history, Quando se chegar à última guerra mundial na now história, the battlefield should be Armageddon, o campo de batalha será Armagedon. major battlefield. Esse é o maior campo de And batalha. then there you find, actually it's ancient battlefield for Gideons, E é o mesmo campo de batalha usado na antiguidade por Gideão. for Deborah. Por Débora. And you see how many, you see 135,000 soldiers E 135.000 soldados. and against only 300 Gideons. Somente 300 soldados de Gideão. So in the Armageddon, in the battle of Armageddon, Então, nessa batalha do Armagedon, you find that it's out of proportion between two sides. foi uma luta desproporcional, se considerar os dois lados. 135,000 enemy Por um lado, os inimigos eram 185.000 again 300 Gideons. contra 300 homens de Gideão. And also you have Jabin, E aí também se menciona Jabim. the king of Hazor. Era o rei de Hazor. Azor. Now,
if you visit Israel today, Se você for a Israel hoje, you will discover there is a UNESCO site there há um sítio ali, um lugar da Unesco, called Tel Hazor. que é chamado de Tel Hazor. This is a large archaeological site in whole Israel. Esse é o sítio arqueológico maior que existe em Israel. Now remember, before we know Jerusalem, Antes de conhecer Jerusalém, the world first recognized Hazor. o mundo já conhecia Hazor. So in the document of Assyria, Então, nos documentos da Síria, you find Hazor there. é possível encontrar registros a In the Hazor. document of Egypt, you find Hazor E nos there. documentos do Egito também se encontra registros de Hazor. So if you visit that Hazor, you will be so amazed. Então, se você visitar esse lugar Hazor, você ficará surpreso. There is upper city and lower city. Há uma parte mais alta da cidade, uma parte mais baixa da It's cidade. so huge. É um lugar tão imenso. Jabin actually was the king in that area. E Jabim era rei naquela região. And the Canaanites. Entre os... If you talk about the king, the most important king in northern Israel, that's Jabin. Então, o rei mais importante da parte norte de Israel é esse tal de Jabim. Now, we all know very well Jabin has at least 900 chariots. Sabemos que Jabim tinha pelo menos 900 carroças, So in today's language, carruagens. Nas palavras de hoje, you know, the Hazor, this city Hazor, actually they already have today's tank and all this equipment. hoje, o tal do Hazor já tem tanques de guerra e todos esse tipo de equipamento. Now let me tell you something very interesting. Deixa eu dizer alguma coisa interessante. Normally we think that Hazor, Israel must be very, very backward. Às vezes achamos que Hazor é um lugar retrógrado. Now I show you an example. Eu vou lhes mostrar um exemplo. Now Egyptians always want to get something beyond Euphrates. Os egípcios sempre queriam levar algumas coisas para além do Eufrates. So when Egypt enlarged his territory, Então, quando o Egito expandiu seu território, definitely he tried to get something out beyond Euphrates. ele tentou levar coisas para além do Eufrates. But think about it. If he has to go to Babylon or have to go to Euphrates, Mas pensa bem, se ele tinha que ir até Babilônia ou até o Eufrates, first you have to pass by Damascus. primeiramente tinha que passar por Damasco. Now before pass by Damascus, Mas antes de passar por Damasco, there is called Via Maris, havia esse lugar, essa via Mares, starting from Egypt que começava lá no Egito, and passing by Hazor. passava por Hazor. So that's why Isaiah 9 talking about Via Maris. É por isso que Isaías 9 fala de via Mares. And actually passing by Hazor, Então, aquela via Mares passa por Hazor, then proceed to Damascus, segue para Damasco then all the way to Euphrates. e chega até o Eufrates. Do you see that? That's why Israel almost like a sandwich between two big worlds. Então, o coitado de Israel fica ali no meio, sanduichado entre os dois impérios grandes. And now, no matter what, if you want to get something beyond Jordan, beyond Euphrates, you definitely will pass by Hazor. Então, se você quisesse levar alguma coisa para além do Eufrates, você teria que passar por So Hazor. there is confrontation between these two parties. Então, ali havia um confronto. Now, of course, you know, Hazor was defeated. Você sabe que Hazor foi derrotado, Now, part of Egypt. parte de Egito. And then further, you see Egypt enlarged his territory. E Egito continua crescendo, estendendo Now, seu território. this is all part of history. Tudo isso faz parte da história. Now, we think that Egypt must be a very advanced country and with advanced army. Então achamos que o Egito deve ser um país muito avançado, com recursos militares avançados. Because if you read the Bible, Se você ler a Bíblia, now Solomon always compare Shulamite to the horse from Egypt. Salomão comparou a Sulamita com os cavalos do Egito. So when you talk about Solomon, Ao falar de Salomão, when you talk about horses, se fala de cavalos chariots, e carruagens, all from Egypt.
tudo isso faz referência So ao it gives Egito. you the impression that Egypt was very advanced in all this military equipment. Então, isso nos dá uma impressão de que o Egito estava muito bem equipado belicamente. Now Solomon indeed really brought many horses from Egypt. Agora, de fato, Salomão trouxe muitos cavalos lá do Egito. Remember, he married to a Egyptian girl. Ele casou-se com uma moça egípcia. So you know the story. Você conhece a história? So our impression is Egypt must be very advanced in all these things. Então, acabamos tendo essa impressão de que o Egito deveria ser muito avançado em todas essas questões. To your surprise, Mas, para sua surpresa, book of Joshua was correct. o livro de Josué estava correto. Now, when Joshua tried to conquer northern Israel, Quando Josué tentou conquistar o norte de Israel. now you remember there was a lion in the northern Israel. An alliance? Alliance. Havia uma aliança ali ao norte de Israel. So who was the chief in that alliance? Quem era o chefe daquela aliança? Jabin. Esse Jabim. And then you discover what the problem now Joshua has to encounter. E qual era o problema a ser enfrentado por Josué? First, the number of soldiers, just like the sand on the seashore. Em primeiro lugar, o número dos soldados eram como a areia nas praias do mar. Second, they have horses, Em segundo lugar, eles tinham cavalos. they have chariots. E eles tinham as carruagens. So how you are going to defeat the enemy like this? Então, como seria possível vencer o inimigo assim? Now, if you really know the background, Se você conhecer bem o pano de fundo, you will understand very well. você entenderá bem. Now, Joshua was facing an enemy which almost impossible for him. Josué estava se enfrentando com o inimigo praticamente impossível de vencer. You simply throw the egg at the stone, the É rock. como tentar quebrar uma rocha com o ovo. Do you see? But finally, you know, Joshua won the battle. Mas finalmente sabemos que Josué venceu a batalha. Now the point is this. A questão é a seguinte: Actually, Egyptians learned everything about horses and chariots from Jabin. agora, os egípcios, de fato, aprenderam tudo o que eles sabiam das carruagens e cavalos desse Jabim. Now, they learned everything when they conquered Jabin. E eles aprenderam isso tudo quando conquistaram Jabim. So we have to remember that all about horses and chariots, actually, they learned everything from Canaanites. Então precisamos lembrar que tudo o que eles aprenderam a respeito de cavalos e carruagens vinha dos cananeus. Now, when we talk about Canaanites, Quando falamos dos cananeus, normally talk about Phoenicians. pensamos nos fenícios. So these people normally live in the coastal area E essas pessoas normalmente moravam naquela região costeira or in the Jordan Valley. ou no Vale do Jordão. But then some Canaanites live in the mountain area. Agora, alguns cananeus viviam nas regiões Those montanhosas. who live in the mountain area, there's another name called Amorites. Agora, para aqueles cananeus que viviam na região das montanhas, o nome eram os So amonitas. Amorites, Canaanite, they are same Amoritas. race. They belong to the same race. Então, os amoritas e os Oi? Perdão, irmãos. Os amorreus. So e- they okay, go ahead. Amorites, Amorite, and- and the Canaanites. Então, os amorreus e os cananeus, eles eram todos da mesma raça. So one in the sea coast, another one in the mountain. Um ficava na costa, o outro ficava lá na montanha. They all worship false god Baal. E todos eles adoravam aquele deus falso Baal, Same custom que era com o mesmo Same costume, religion. a mesma religião, and same corruption. era a mesma corrupção, Now remember, they are just the same. e eles eram a mesma coisa, eram So can you iguais. believe, brothers and sisters? Vocês podem imaginar. Now Egyptians learned everything from Canaanite as far as horse and chariot is concerned. Então, os egípcios aprenderam todas as coisas desses cananeus no que diz respeito aos cavalos e às carruagens. So you can imagine that's how the enemy, Joshua encountered, Então, foi assim, esse foi o inimigo, né, enfrentado por Josué. and also Deborah. E também Débora. In the Bible, your wife is a weaker vessel. Na Bíblia, a sua esposa é o vaso mais frágil. So Deborah really represent a weaker vessel. Então, Débora representa um vaso mais frágil. However, he was able to encounter the strongest
enemy at that time. Mas ela foi capaz de confrontar e enfrentar o inimigo mais forte daquela época. Now remember, brothers, Lembrem, irmãos, Armageddon battlefield or Jezreel Valley o campo de batalha do Armagedon, aquele vale de Jezreel, is most ideal battlefield for the chariots é um campo de batalha ideal para as carruagens, and also for the horses. também para os cavalos. Now, if they are in Armageddon, Jezreel Valley, for sure they will get victory. Então, se eles estiverem lá no Vale do Jezreel, no Armagedon, certamente a vitória está garantida. It was a miracle Então foi de fato um for milagre Deborah really overcome the enemy. para Débora ter vencido o inimigo. Brothers, this all story of ancient Armageddon. Isso tudo faz parte da história do Armagedon, conforme Now, a gente vê na Jezreel história. Valley actually is between hill of Samaria and hill of Upper Galilee. Então, esse vale de Jezreel, ele está entre as colinas, as montanhas da Samaria e as montanhas da parte superior da Galileia. It's very fertile plain, E é uma planície muito fértil. just on the sea level. E está exatamente na altura, no nível do mar. So in a way, it cut Israel from two halves. E, de certa maneira, divide Israel em duas metades. Northern half and southern half. Então, a porção ao norte e a porção ao sul. So everything happened in that battlefield. The intention is just to divide Israel into two. E tudo o que ocorre naquele campo de batalha tem por intenção dividir Israel em dois. But that's the end, means to an end. Mas isso é simplesmente um meio para um fim. Their final goal is Jerusalem. O alvo final é Jerusalém. Do you understand? Vocês So entendem? now, when you come to this psalm, Então, ao chegarmos a esse salmo, and now you remember what happened in that battlefield. a gente pode lembrar o que aconteceu naquele campo de batalha. Now, one day, Um dia, that it will happen again. isso acontecerá uma vez mais. Means this battle definitely will be fought in Armageddon. Ou seja, essa batalha se travará no Armagedon. So psalmists pray that do to them as you did to Midian. Por isso que existe essa oração do salmista: faze-lhes como fizestes a Midian. And then, of course, I didn't finish here. Verse 10, who perished at Endor and became like refuse on the ground. Versículo 10, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. So, if you read your Bible, you remember that exactly what happened in that Jezreel Valley. Então, se você ler sua Bíblia, você lembrará que tudo isso ocorreu no vale do Jezreel. Verse 11, Versículo 11. make their nobles like Oreb and Zeb, all their princes like Zebath and Zamunah. Sejam seus nobres como Oreb e como Zibe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. Now, we don't go to detail here because important thing is that the verse 12. Então, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, porque o importante é o versículo 12. Who said that, let us take possession of the dwelling place of God. Que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Now, something interesting. Algo interessante aqui. Let us take possession of the dwelling place of God. Apoderemo-nos das habitações de Deus. What they want is Jerusalem. O que eles desejam é Jerusalém. In Jerusalem, there is a mountain called Mount Moriah. Em Jerusalém há um monte que é o Monte Moriá. Now, everybody know that that's dwelling place of God of Israel. Sabemos, todos sabem, que ali é o lugar de habitação do Deus de Israel. Now, these people, when they want to get into Jerusalem, Então essas pessoas, ao desejarem entrar em Jerusalém especially Temple Mount, e tomar especialmente o monte do templo, especially the temple. especialmente o templo, Now listen to what they describe of the temple. observe como que eles escrevem o templo. Theoretically, Em teoria, if you invade into Israel, se você invadir Israel, for sure you will say, let us take possession of the dwelling place of their God. você certamente diria assim: olha, apoderemos-nos das habitações do Deus deles. No, Bible didn't say that. Mas a Bíblia não diz assim. The dwelling place of God. Mas aqui diz as habitações de Deus. So somehow, in their belief, they share the same God with Israel. Significa que de uma maneira ou de outra, eles
compartilham o mesmo Deus de Israel. So immediately you know that what kind of alliance is this? Então, imediatamente se entende que tipo de aliança é essa. According to what we can see today, De acordo com o que podemos constatar e ver hoje, in this alliance, nessa aliança, the reason they won't besiege Jerusalem, a razão pela qual eles vão sitiar Jerusalém, because they let us take possession of the dwelling place of é God. porque eles desejam apoderar-se das habitações de Deus. Why? Por quê? Abraham has two descendants, Abraão two sons, tem dois filhos, Isaac Isaque and Ishmael. e Ismael. Formerly, the temple of God was there. No princípio, o templo de Deus estava ali. That's why descendants of Isaac all went to Jerusalem every three times per year. Por isso que os descendentes de Isaque, eles iam até Jerusalém 3 vezes ao ano. Now, in 7th century, No século 7, the descendant of Ishmael finally entered into the city. os descendentes de Ismael finalmente entraram também na cidade They really possessed the dwelling place of God e tomaram posse das habitações de Deus, because they thought that they shared the same God. porque eles imaginavam que compartilhavam o mesmo Deus. So finally, they built the mosque of a golden dome. E finalmente construíram aquela mesquita do domo da rocha. Now, within the golden dome, you'll find a rock there. Agora, debaixo daquele domo dourado, você encontra uma pedra Now, ali. because that rock is in the mountain top, in the top in that area, Agora, aquele domo está no topo daquela região. so most likely it was the Abraham of his son Isaac, where Abraham of his son Isaac. E aquela pedra muito provavelmente indica o lugar em que Abraão sacrificou o seu filho Isaque. Now, according to recent archaeological discovery, Agora, de acordo com recentes descobertas arqueológicas, they found a depression, rectangular depression on that rock. naquela rocha eles encontraram uma depressão retangular So they measure the size of that depression. e mediram o tamanho daquela depressão. Exactly the size of ark. E exatamente o tamanho da arca. So in other words, that place depression must be the place where you put the ark on it. Então, muito provavelmente, aquela depressão era exatamente o lugar em que se apoiava a arca. So if this is true, Se for verdade, remember, brothers, lembre, this rock must be the foundational stone of Holies of Holy. aquela rocha devia ser o alicerce fundamental do Santíssimo Lugar. Now this discovery is really something, right? Agora, essa descoberta é algo muito importante. Now formerly we thought that the world is so big. Nós originalmente imaginávamos, o mundo é tão grande. Why the descendant of Isaac and why descendant of Ishmael they fight against each other just for a small hill? Por que os descendentes de Ismael e de Isaac estão brigando por conta de uma pequena colina? But now something even worse. Mas agora é até pior. They not just fight for a small hill. Eles não estão lutando mais por uma pequena colina. They fight over a rock. Eles estão brigando, lutando por uma Do you rocha. see that? If the mosque is there, temple is not there. Enquanto a mesquita estiver ali, o templo não estará. If temple is there, the mosque is not there. Se o templo estiver, a mesquita não estará. Now you understand, brothers. Agora vocês compreendem. Now the reason they won't have a Jerusalem because let us take possession of the dwelling place of God. Eles querem apoderar-se de Jerusalém, porque assim eles se apoderarão das habitações de Deus. Do you see the controversy of Zion? Now? Vocês conseguem perceber aqui a controvérsia de Sião? So you see, that's explain everything. E isso explica tudo. So now you know that this alliance, Agora vocês sabem que essa aliança, they recognize Ishmael as their, they recognize that they are the descendants of Ishmael. essa aliança reconhece que são descendentes de Ismael. Abraham has two kinds of descendants. Então Abraão tem 2 tipos de descendentes. Earthly descendants, Descendentes terrenos, the Jews, the Israelites. que são os israelitas. Heavenly descendants, E os descendentes celestiais, the church. que é a igreja. But the same thing applied to Ishmael. O mesmo ocorre com Ismael. Talk about earthly, fleshly, or let's put
biological descendants of Ishmael, Então, se você pensar em termos dos descendentes biológicos de Ismael, Arabs. são os árabes. But they have religious descendants. Mas eles têm uma descendência religiosa. Now you know this one now Islamic religion become one of the biggest in the world now. E a religião islâmica se tornou uma das maiores no mundo atualmente. Because in the Western world, No mundo ocidental, all family on average only 2 children. as famílias, em média, têm duas crianças. But there is no limit among the Islamic world. Agora, entre os islâmicos não há limite. So you can see the growing of population here. Então, há um crescimento da população muito grande. So, brothers and sisters, very clear. Então, está muito claro, irmãos. Now, one day they will besiege Jerusalem. Um dia eles cercarão Jerusalém. So, Bible now, especially Zechariah, talk about the neighboring nations. É por isso que nós falamos especialmente das nações em torno de Israel. And God said, Deus disse, I will hand them to their neighbor and his king. ele disse, eu os entregarei ao seu próximo e ao seu rei. Now you understand very well Agora você pode compreender bem. what is that tendency from now all the way to the end time. Qual será a tendência que veremos a partir de agora até o final? So this alliance actually is Islamic alliance. Essa aliança, de fato, é uma aliança islâmica. They were descendants of Ishmael. São os descendentes de Ismael. Whether it's physical or religious. Não importa se seja físico, biológico ou religioso. So I think that's clear. Eu creio que isso está From claro the word of God, pela palavra de Deus. now we know what happened to those neighboring nations. Sabemos o que aconteceu àquelas nações Even vizinhas. today you find that alliance is gradually formed. E hoje é possível constatar que essa aliança se formou gradualmente. Now, if the neighboring nations in Says- some way become more fundamental Se aquelas nações vizinhas de alguma forma se tornarem mais or fundamentais even more radical, ou mais radicais, so in some way they really squeezed this nation of Israel somewhere, you see? eles vão realmente tentar espremer essa nação de Israel de algum jeito. So you can imagine. Então vocês imaginam, According to Zechariah, de acordo com Zacarias, for sure they were surrounded by these neighboring nations. certamente eles estariam circundados por essas nações vizinhas. So that's verse 2. Esse é o versículo 2. So now we come to the verse 3 of Zechariah. Voltamos a Zacarias 12, versículo 3. On that day, when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se juntarão todas as nações da terra. Now, on top of the situation, Jerusalem was besieged by its neighboring nations. Jerusalém será cercada por as nações vizinhas. And you find the nation of on earth. E, além disso, você observa que fala de todas as They nações da all terra. sided with this neighboring Fala que nation. elas tomaram o lado daquelas nações vizinhas de Israel. Suppose United Nations still exist at that time. Suponhamos que as Nações Unidas ainda existam naquela época. There must be some kind of situation. Então, deverá ocorrer algum tipo de They situação definitely will discuss United Nations. em que certamente será discutida nas Nações Unidas. And now, this neighboring nation, they have to put something into action. E as nações vizinhas terão que colocar algo em ação. So, according to that discussion, E de acordo com aquela discussão, for sure, nation of Israel should be condemned. certamente a nação de Israel será condenada. We don't know the detail. Não sabemos os detalhes. So, in order to maintain some kind of world order, E de maneira a manter algum tipo de ordem mundial. you see, you find all nations on earth definitely sided with neighboring nations. Então veremos como todas as nações da terra tomarão o lado daquelas nações vizinhas a Israel. Obviously, they march on toward Jerusalem. E certamente marcharão em direção a Jerusalém. They try to move Jerusalem. Tentarão mover Jerusalém. But the Bible said Jerusalem will be like unmovable stone.
Mas aqui diz que Jerusalém será como uma pedra pesada ou imóvel. I already mentioned. The disciples said to the Lord, now what a stone, what a temple. Já mencionei que os discípulos disseram, Senhor, que pedras, que construções. Now, if you visit Jerusalem, you will find a stone, really, you cannot move it. Se você for a Jerusalém, de fato você encontrará uma pedra que você não consegue If you mexer. move it, you will hurt yourself. Se você tentar movê-la, você se machucará. Now, the volume is just two buses with 50 seats. O volume é correspondente a 2 ônibus de 50 lugares. But the important is the weight. Mas o importante é o peso. It's immovable. E não dá para mexer aquela So pedra. even 747 could not do it. Nem mesmo um 747 pode movê-la. Now, 878 barely make it. Agora, aquele outro avião 878 mal consegue mexer nela, mas mexe. Or Airbus 380. Ou então o Airbus 830. So this is only one illustration, brother. Essa é apenas uma ilustração, irmãos. Jerusalem will become immovable rock. Jerusalém se tornará essa pedra pesada, So- imóvel. For sure, many people try to get it, try to reach there. Certamente muitas pessoas tentarão chegar ali. But now, who are these nations? Mas quem são essas nações? Again, Bible give us some hint. E mais uma vez a Bíblia nos dá dicas. So first, let us turn to Revelation chapter 16. Então, primeiro vamos abrir em Apocalipse capítulo 16. Now, verse 12, I think. Versículo 12, eu creio. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dry up to prepare the way for the kings from the east. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Then I saw three evil spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. They are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. And verse 16. Versículo 16. Then they gather the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Now, brothers, here will give us some hint about who are these nations. Aqui temos uma dica de quais são essas nações. Now, the time is sixth vial or sixth bowl, Aqui estamos no o tempo diz respeito ao sexto flagelo, which sexta is very, taça. very close to the last vial. Ou seja, está muito próximo da última taça. Very close to the feet of our Lord Jesus upon the Mount of Está Olives. muito próximo daquele momento em que os pés do Senhor repousarão sobre o Monte das Oliveiras. So, and then you discover great river of Euphrates dried. Então, você descobrirá que o grande rio Eufrates se secará. Now, why Euphrates was dried? Por que se secou? Now, interesting today. É interessante hoje. You know, if you go to Iraq, Se você for ao Iraque, to the north is Turkey. ao norte é a Turquia. Now, Iraq has oil. O Iraque tem petróleo. Turkey has water. A Turquia tem água. Now, they should depend on each other. Então, eles dependem de si mutuamente. If Iraq turn off the oil, Se o Iraque fechar a torneirinha do Turkey is in petróleo, trouble. Turkey is in trouble. então a Turquia estará em maus lençóis. But Turkey turn off the water. Mas aí a Turquia poderia fechar a torneirinha da água. Then Iraq is in trouble. Então o Iraque teria problemas. Because Euphrates, starting from Turkey all the way to Iraq. Porque o Eufrates ele começa lá na Turquia e desce em direção ao Iraque. So if these two nations
war against each other, Então, se essas duas nações entrarem em guerra, now the weapon in the hand of Iraq is gasoline. então a arma que o Iraque tem é a gasolina. And the weapon in the hand of Turkey is water. E a arma nas mãos da Turquia é a água. So now it is very true. Então é verdade. I think few years ago, indeed, this river has been dried. E eu sei que alguns poucos anos atrás esse rio de fato secou. So somehow, Turkey people actually built a dam there. Significa que o pessoal lá da Turquia construíram uma represa. So now it is at will. If you turn off the faucet, then the water, otherwise you see no water at all. Isso significa que agora eles têm como sim, né, estancar a água e impedir que ela avance para o Iraque. For the river of Euphrates to be dry, it's miracle and it is not miracle. Então, que as águas do Eufrates se sequem é um milagre, mas não é um milagre. Now, before modern time, it is more miracle. Antes dos dias modernos, seria um milagre. But after today's technology, it is natural. Mas depois da tecnologia de hoje é algo natural. But no matter what, Não importa o que. you see, when we come to the second vial, sixth vial, Ao chegar à sexta taça, then we were told that and its water was dry up. então as águas se secaram. Why? Por quê? To prepare the way. Para preparar o caminho. For what? Para o quê? For the kings from the east. Para os reis que vêm do lado do nascimento do sol. Now you know there are nations from the east. Então aqui vemos que há nações que vêm lá do leste. They come from the east, they want to cross the river. Então eles vêm lá do leste, eles querem atravessar o rio. So how do they do it? Como é que eles fazem isso? Now, of course, this water ought to be dry. Aquela água tem que secar. And then, definitely, they march on toward Israel. E então eles poderão assim marchar até chegar em Israel. And then you find the three evil spirits called the kings of the earth to gather together and fight in Armageddon. Então aqueles espíritos imundos, aqueles três espíritos imundos chamam todos os reis para lutarem essa batalha do Armagedon. Eventually, these kings of the east really come from kings of the east, and then really come from the east. Então, finalmente, aqueles reis virão do leste. But here only talk about the kings of the east. Mas aqui só fala dos reis do leste. From that direction, dessa direção. Crossing Euphrates, eles atravessam o Eufrates. Entering into the battlefield. E adentram o campo de batalha. And Napoleon has visited Armageddon. E vocês sabem que Napoleão visitou o Armagedon. His comment was this. E o seu comentário foi: He said, I never saw such a standard, such a good battlefield in the world. Eu nunca vi um campo de batalha tão bom em todo o mundo. Actually, he said ideal battlefield. Ele falou ideal, um campo de batalha ideal. Napoleon has been everywhere. Napoleão já lutou em vários lugares. He fought the battle everywhere. Ele batalhou batalhas em todo lugar. According to his opinion, de acordo com a sua opinião. Now, the Armageddon or Jethro Valley is the most ideal battlefield. O Armagedon, ou seja, o Vale de Jezreel, é o campo de batalha ideal. Where you will have the last world war. Onde se travará a última guerra mundial. Now, is this the only people from the nations? Será que essas são as únicas pessoas das nações? No. Não. If you study your Bible very well, estude bem a sua Bíblia. When you study Ezekiel prophecy, ao estudar as profecias de Ezequiel, you'll find the enemy from the north. Você descobrirá que é um inimigo que vem do norte. From the Black Sea. Lá do Mar Negro. So you'll find another alliance around the Black Sea. Então haverá uma outra aliança lá para a região do Mar Negro. So if you want to know the detail, just go to Ezekiel. Se você quiser saber os detalhes, basta ir até Ezequiel. And now, Antichrist. O anticristo. Definitely will lead his people. Ele conduzirá o seu povo. Now, where is Antichrist? Agora, onde está o anticristo? There are two suggestions. Há duas sugestões. One is from Rome. Uma diz que ele vem de Roma. The hill of
the city of seven hills. que é a cidade das 7 colinas. Now, most scholars, based on this understanding, according to Revelation. Então, boa parte dos eruditos seguem esse entendimento no que diz respeito ao Apocalipse. But of course, some people suggest that it all come from Syria. Mas alguns sugerem que ele vem da Síria. There is some reason there. E há alguma razão para isso. If you read Daniel, as if now this Antichrist must come from there. E se você ler o livro de Daniel, você tem a impressão que o anticristo pode vir de lá mesmo. So now it depends on how you understand Antichrist. Então, o fato depende de como você entende o anticristo. Now, if the understanding of Rome is correct, Se a compreensão de que ele vem de Roma estiver correta, so definitely there is a line from the west. então certamente haverá uma aliança do oeste. Exactly from the place where we have European Union today. Exatamente onde existe a União Europeia hoje. Now, especially if you consider the fourth beast come out from the sea again. Se você considerar que a besta vem ali do mar, grande mar mais And uma it means vez, Roman Empire will revive. isso significa que o Império Romano reviverá. Definitely upon its old ancient territory. E isso ocupará o mesmo território que tinha antigamente. Now they use euro. Hoje eles usam o euro. Now, last time, A última vez, or let's put it this way. deixa eu falar de forma diferente. Today you have euros Hoje você tem o euro everywhere in Europe. em toda a Europa. But last time, when that happened, A última vez que isso aconteceu 2,000 years ago, foi 2000 anos atrás. when Roman Empire, they have one currency for their nation. Foi na época em que o Império Romano tinha apenas uma moeda para toda a nação, So todo o in the império. territory of Roman Empire, Então, no território do Império Romano, of course, if you translate it, actually it means in ancient territory it means today's Europe. e o antigo território do Império Romano hoje se traduz como sendo a Europa. So if this is the case, Se for esse o caso, definitely some army ought to come from European Union. então certamente alguma parte de algum exército deve vir da União Europeia. So now here you have Eastern Alliance, Então, aqui temos a Aliança do Leste, you have a Northern Alliance, a Aliança do Norte and you have a Western e Alliance. também a Aliança do Ocidente. Now, if this understanding is correct, Se essa compreensão estiver correta. but of course some people may not agree, Mas algumas pessoas podem não concordar. but strictly speaking, Mas falando de the forma Bible estrita, talk about the beast from the sea. a Bíblia diz a besta que surge do mar. So we don't have to separate out. So that for sure is out of the sea. Então, certamente é do mar. Either this side or that side. É o mar de cá ou o mar de lá. But one thing important is this. Agora, o ponto-chave importante é Because when the beast come out, immediately you know that that's the fourth beast. quando a besta surge, você logo reconhece que é a quarta besta. So according to this understanding, De acordo com essa now compreensão, definitely now Antichrist will set his throne in Rome, for example. o anticristo provavelmente estabelecerá seu trono em Roma. So if this is the Se case, for o caso, now you can imagine there is an army from the west. então não é difícil de imaginar que venha um exército do oeste. Now study your book of Joel. Estude seu livro de Joel. Bible use locusts to describe the army. Então ali a Bíblia fala dos gafanhotos para descrever o exército. And you find some statement there. E ali há uma declaração. These locusts from the north, from the east, and from the west. Então ali diz que vem gafanhotos do norte, do leste e do oeste. So that's the tendency. Essa Now, é a tendência de hoje. everything is cooking. Everything is going that direction. Tudo está sendo preparado nessa direção. Even Moscow Empire collapsed. Ainda que o Império de Moscou tenha caído, Today's Russia is getting stronger and stronger. o fato é que hoje a Rússia está se fortalecendo. And then from the west, E também do oeste. you know,
because of European Union, por causa da União Europeia, now you can imagine that something is going that direction. você entende que algumas coisas estão movendo naquela direção. Now we don't have to go to detail. Não precisamos ir em detalhes. Important is megatrend, is general direction. That's enough. O importante é enxergarmos a tendência geral. So gradually you find that these different blocks, 3 blocks from east, from west, from the north. Então, o importante é lembrar desses 3 grandes blocos, do leste, do norte e do oeste. They all sided with the neighboring nations of Israel. Todo esse pessoal tomou lado daquelas nações em torno de Israel. And nation of Israel E essa nação de means Israel, the descendants of Isaac ou seja, os descendentes de Isaac, will be surrounded by the descendants of Ishmael. serão circundados, rodeados pelos descendentes de Ismael. And then the whole world sided with the descendants of Ishmael. E por outro lado, todo o resto do mundo toma o lado dos descendentes de Ismael. Be careful, brother. Cuidado, irmãos. If you are Abraham, Se você for Abraão, don't take the advice from your wife. não tome. Should I say that? Yeah, sure. Não preste atenção no conselho da sua And esposa. that's why Hagar suggests that now. That's why Sarah suggests that now. Give the Hagar to Abraham. Vocês lembram que foi sugestão de Sara, dizendo que Abraão devia tomar Agar. Now Abraham tried to help God to fulfill his promise. E aí, Abraão resolveu dar uma ajudinha para Deus cumprir a sua promessa. That's always what our flesh try to do. É sempre o que a nossa carne procura fazer. In order for God to fulfill his promise, I have to do something. Então, para que Deus consiga cumprir essa promessa, eu vou ter que fazer alguma coisa. The consequence is Ishmael. E a consequência chama-se Ismael. For 13 years, Por 13 anos, God did not appear to him. Deus não apareceu a Abraão. Because those 13 years are the time for Ishmael usurp the place of Isaac. Porque por aqueles 13 anos, Ismael usurpou a posição de Isaac. And for that reason, E por essa razão, even today, até mesmo hoje, you see, vocês veem descendant of Abraham, descendant of Isaac, que os descendentes de and Isaac descendants of Ishmael. e os descendentes de Ismael, And the whole world will be sided with the descendants of Israel, of Ishmael. eles sempre estão em conflito e o mundo inteiro vai tomar o lado dos descendentes And de Ismael. then you have the final world war. E aí teremos, ou terão, né, But we a still, última guerra mundial. but we still do not know the detail about the king of East. Mas nós não sabemos os detalhes do reino do leste. So we have to go to chapter 9. Então precisamos ir ao capítulo 9. Verse 13. Versículo 13. Now it's time of sixth trumpet. Aqui é a época da sexta trombeta. You see? Now Vocês that's veem. very interesting. É interessante aqui. You have 7 seals. Então, há 7 selos. In the last seal, you have 7 trumpets. Então, no último selo, 7 trombetas. Now you come to the sixth trumpet. E aqui estamos na sexta trombeta. Now, in the last trumpet, Na última trombeta, you have 7 vials or 7 balls. então são as 7 taças. Now, in the sixth ball, you have Armageddon. E na sexta taça é o Armagedon. So, do you know the sequence of events here now? Então você enxerga mais ou menos a sequência de eventos. So now, before the king of the east crossed the Euphrates, Então, antes o rei do leste dele atravessar o Eufrates. so now we want to find out what happened according in the six trumpets. Queremos ver o que aconteceu aqui na sexta trombeta. Now, verse 13. Versículo 13. The sixth angel sounded his trumpet, and I heard a voice coming from the horns of the golden altar that is before God. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. It said to the sixth angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. And the 4 angels were who had been kept ready for this very hour and day and month and year were released to kill a third of mankind.
Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. The number of the mounted troops was 200 million. I heard this number. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. The horses and riders I saw in my vision looked like this. Assim, nessa visão, contemplei os cavalos e os cavaleiros. Their breastplates were fiery red, dark blue, and yellow as sulfur. Tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. The heads of the horses resembled the heads of lions. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, And out of their mouths came fire, smoke, and sulfur. e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A third of mankind was killed by the 3 plagues of fire, smoke, and sulfur that came out of these mouths. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Now, brothers, here somehow the Bible tried to spell out who are these king of the east. Aqui, de alguma maneira, a Bíblia tenta detalhar, apontar quem são Where esses reis they do came leste, from. de onde vieram. You find many horses and many riders. Aqui encontramos muitos cavalos e muitos cavaleiros. What number? Qual é o número? This is not largest number recorded in the Bible. Esse é o maior número que está na Bíblia. 200 million. 200 milhões. Now, my brothers and sisters, where in the world you will find 200 million horses? Onde é que vocês, no mundo inteiro, vão encontrar 200 milhões de cavalos? Now, most likely, it Provavelmente, ought to be come from what? It come from area where you have the most populated. isso tem que vir de regiões mais populosas. Now, today we have a European Union. Hoje há a União Europeia, The reason you have a European Union, they Yeah. want to balance United States. e a razão pela qual existe a União Europeia é para trazer um equilíbrio com respeito aos Estados Unidos. But now in the Far East, Agora, lá no Oriente, Extremo Oriente, they are also trying to go into have some kind of union eles também tentarão ter algum tipo de união to balance both the United States and the European Union. para fazer frente aos Estados Unidos e à União Europeia. So some people they try to predict when this union finally formed. Então, algumas pessoas tentam predizer, bem, se essa união chegar a ser formada, And it will become 1/3 of population of this world. ela corresponderá a 1/3 da população do mundo. Now, if it's 1/3, Se for 1/3, it will not be difficult for you to imagine 200 million horses from there. não será difícil imaginar 200 milhões de cavalos ali. Now, don't forget, Não se esqueça. these horses are not normal horses. Esses cavalos não são cavalos normais. Somehow, they almost like a demon possessed. Esses são cavalos quase que possuídos ou endemoniados. Now, today you know how do you say that? The sheep, you know how to reproduce sheep. How to call that? Cloning, cloning. Então, eu falo de clonagem. Now, when you're cloning sheep, you know that. Quando vocês viram quando o pessoal clonou a ovelhinha, And so now, by the high tech, you are able to cloning all those sheep. então, usando tecnologia high-tech, você clona as ovelhas. The problem is this: O problema é, the people really worry about one day. as pessoas se preocupam que um dia, If people try to use that technique to clone man, as pessoas se preocupam que um dia essa mesma tecnologia seja usada para clonar it means pessoas. that you can reproduce body. Significa que você conseguirá reproduzir corpos. You can never reproduce the spirit. Agora, você nunca consegue reproduzir o espírito. So when the spirit is empty, Agora, se o espírito estiver vazio, now the demon will get into it. então ele será possuído por demônios. Demon always get into the vacuum. Então, porque o demônio sempre entra no vácuo. So when that happens, Quando isso acontecer, you do not know who will be mad. você não sabe quem é doido. If the weapon of mass destruction in the people like this, Carry on. no. If the mass Destruction. destruction weapon in the hand of these people, Então, se
as armas de destruição em massa caem na mão de um doido, Because if they were demon-possessed, se eles forem, inclusive, endemoniados, then they can do anything. então eles poderão fazer qualquer coisa. So that thing really worry people. Então isso realmente deixa as pessoas preocupadas. But if you go to where? Go to Daniel 9. No, sorry, Revelation 9. Mas se você for a Apocalipse 9, You already find locusts, aqui você já encontra esses gafanhotos already demon-possessed. que já são endemoniados. So most likely it is a result of cloning the locusts today. Provavelmente é o resultado de clonagem de gafanhotos. So at the end days, Nos dias do fim, yes, you have 2 million horses and riders. sim, haverá 2 milhões de cavalos e cavaleiros. So Bible scholars believe that it must come from the most populated area. Então, os eruditos da Bíblia acreditam que isso virá da região mais populosa do mundo. Today, China is number 1. Hoje, a China é o número 1. Wait, just few more years. Espere só um pouco mais de anos. India will be number 1. E a Índia se tornará o primeiro, As far as population is concerned. no que diz respeito à população. So in my house, in my study, in my library has one book called Chindia. Lá na minha biblioteca eu tenho um livro chamado Chindia, Chin means China. ou seja, Xin de China Dia means India. e Dia de Índia. So when China and India are together, A Xíndia, quando a China e a Índia estiverem juntas, they definitely form the most populated area in the whole world. será a região mais populosa de todo o mundo. So brothers and sisters, Irmãos, in that area, nessa região, definitely they are the candidate area for sending 100 millions of horses. essa região é a região candidata para enviar aqueles 200 milhões de cavalos. Imagine 200 million horses squeezed in that Armageddon Jezreel Valley. Agora, só imagina 200 milhões de cavalos espremidos no Vale de Jezreel. Now, don't have to worry whether it will. I will explain later what will probably happen. Não fica preocupado se vai caber ou não. Eu vou explicar como que But isso se first, dará. try to understand 200 million horses. Só põe na cabeça o seguinte, são 200 milhões de cavalos. Not because they were mad, Agora, como eles estavam doidos, maybe demon possessed. talvez endemoniados. So if you describe the horse, this is not normal horse at all. Então, se você considerar esse cavalo, lembre-se que não é um cavalo normal, But somehow with each horse mas com cada cavalo, carry 3 weapons, ele weapons. carrega, ele porta 3 tipos de arma. Now with that 3 weapons, Com essas 3 armas, 1/3 of population will be wiped out. 1/3 da população será varrida. Now in 9/11, No 11 de setembro, you had 3,000 being wiped out. então ali 3.000 foram mortos. Now we begin to see a new terrorism. E naquela ocasião começamos a verificar, constatar um novo terrorismo. The old terrorism means this: O antigo terrorismo é you kill for some good moral você reason. mata com uma razão moral. You kill him because he will kill more than more people. Você mata uma pessoa porque ela mataria mais pessoas. So-called old terrorism, Então aquele terrorismo antigo, for example, Zealot, como os zelotes, belong to old terrorism. fazem parte daquele terrorismo à moda They say we antiga. kill them because they betray us. Eles falam assim, nós vamos matar aquela pessoa porque ele nos traiu. They oppress us. Eles nos oprimem, But remember, they only deal with the military personnel. mas eles atacam apenas os militares. Never aim at the women and the children. E nunca tem por alvo as mulheres, as crianças. But remember, now since 9/11, Desde o 11 de setembro, a new terrorism was born. um novo terrorismo nasceu. They never care about the moral issue. Eles não se importam com questões morais. They want their event become visible. Eles querem que o seu mover, as suas ações sejam muito Even visíveis. including children and women, it's all right as long as arouse attention of the whole world. Se isso envolver crianças e mulheres, não importa, desde que isso chame a atenção de todo mundo. Now, in 9/11, Em 11 de setembro, what we worry about is mass weapons of mass destruction. o que nos preocupa são as armas de destruição em massa. Think about it.
those 19 hijackers, Aqueles 19 que tomaram sequestradores. they turned civil airlines Eles pegaram aviões civis into missiles. e transformaram eles em mísseis. Do you see that? They use the resource of the enemy and attack that enemy. Então, eles utilizaram as próprias condições dos inimigos para atacar os inimigos. In Hollywood, you will never produce a film like that. Em Hollywood, você jamais conceberia um filme como esse, Everything's visible. porque tudo é visível. 3,000 people. Ali, 3.000 pessoas morreram. But now people at that time really worry a lot. Então, as pessoas começaram a se preocupar muito. What happened? A chemical weapon into their hand. O que ocorrerá se os terroristas chegarem a ter armas químicas? What happened if dirty bomb is their hand? E se aquelas bombas sujas, se Now, elas caírem em today we suas talk mãos? about nuclear weapon. Se falarmos hoje de armas nucleares, It's a very refined technique. isso é uma técnica muito refinada. You see, it's not easy for everybody can do it. Não é qualquer um que faz uma bomba nuclear. But if you only have a dirty bomb, Mas se você tiver uma bomba suja, you see, you just try to initiate something for some explosion of radiation. a única coisa que você precisa é fazer alguma coisa para que haja uma explosão Now, de radiação. you just use the iPhone, you are able to initiate that whole thing. Até mesmo com o iPhone você consegue fazer ignição. So when some people drop that dirty bomb in Times Square in United States, in New York, for example, Então, se alguém lançar uma bomba dessas em Times Square lá em Nova York, now that's really worry. então isso realmente preocupa as pessoas. So you see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos? according to traditional warfare, De acordo com a forma de guerrear tradicional, if you want to gain 1 square mile of territory, se você quisesse ganhar uma milha quadrada de território, now if I remember correctly, se eu me lembro bem, now if you use a nuclear weapon, se você desejar utilizar arma nuclear, probably cost you $1,000, for isso example. pode te costar, por exemplo, $1.000. If chemical, Se for uma arma química, probably between 500 to 800. alguma coisa entre $500 e $800. But if biological weapon, Agora, se a arma for biológica, only $1. te custa apenas $1. So you see, any people, if with their heart hardened, try to kill the people, murder the people, they can do it. Ou seja, qualquer pessoa com o coração endurecido que desejar matar consegue fazê-lo. According to the De Bible, acordo com a Bíblia, 9/11 should be the beginning of new terrorism. 11 de setembro deve ser o início de um novo terrorismo. When this new terrorism come to the top, come to the maximum, Quando é que esse novo terrorismo, essa nova forma de terrorismo chega a seu ápice? in sixth trumpet, Na sexta trombeta. what happened? E o que You aconteceu? discover with the 3 weapons. Você descobre essas 3 armas. We do not know. We only know there are 3 kinds of weapons there. Sabemos que há 3 tipos de armas aqui. But by their effect, we know what kind of weapon is Mas this. pelo efeito, podemos desconfiar que tipo de arma é. When they travel all their way, Quando eles viajam por todo aquele seu caminho, that 3 weapons aqueles 3 were armas able to destroy 1/3 of population. foi capaz de exterminar 1/3 da população. Now you understand. Agora você This compreende. must be the weapons of mass Isso destruction. aqui devem ser armas de destruição em massa. So new terrorism will reach the maximum at that time. Então, essa nova forma de terrorismo deve atingir o ápice por aquela época. You know who was behind it? Sabe quem está por detrás disso? There were 4 angels, demon-possessed ones, Há 4 anjos imundos being released. que foram liberados. Then there was a plot. Então houve um complô. Certain year, certain month, and a certain day. Um certo ano, um certo mês e um certo dia. 1/3 of population will be wiped out. E 1/3 da população seria exterminada. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, now that will happen, but not today. That will be happen. isso vai acontecer, não agora. And then, eventually, they cross the Euphrates. E esses eventualmente cruzarão o Eufrates. And finally, they went to the Armageddon. E finalmente chegam a Armagedon. So, brothers, this is the last world war.
Esse será a última guerra mundial. So when that happens, Quando isso ocorrer, how God deal with them? como é que Deus lidará com eles? So let's come back to the 12th chapter Então vamos voltar ao capítulo 12 of de Zechariah. Zacarias. We talk about 200 million horses, right? Falamos de 200 milhões de cavalos, certo? So how are you going to deal with these horses? Agora, como é que você vai lidar com esses cavalos? Verse 4. Versículo 4. On that day I will strike every horse with panic and its rider with madness. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. So that means these horses definitely demon possessed. Então isso significa que esses cavalos certamente são demoninhados. The rider was mad. E também o que o monta estava louco. And that's why when they exercise the weapon of mass destruction, their conscience never bother them. É por isso que eles podem utilizar aquelas armas de destruição em massa sem que a consciência os incomode. Definitely they try to rationalize everything. Certamente tentarão racionalizar todas as coisas. But at the same time, Ao mesmo tempo, on one hand, demon possessed. por um lado são endemoniados, On the other hand, God make initiate, por outro lado Deus iniciou and then we strike them with panic. e ele os atacou com pânico, com Every espanto. horses with grip with fear, Então ele feriu todos os cavalos com espanto and every rider with madness. e de loucura os que os montam, Declare the Lord. diz o Senhor. I will keep a watchful eye over the whole house of Judah, Sobre a casa de Judá abrirei os olhos, but I will blind all the horses of the nations. e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Now, even they are with mass destruction. Ainda que eles estejam com aquelas armas de destruição em When they massa, come to the land, beautiful land, quando chegarem à bela terra, somehow God blind them. de alguma maneira Deus os fará cegos. They have the capability to do their worst Eles tinham a capacidade de fazer o pior. because they were blind. They were able. They are blind. They will be blind. Sim, eles serão cegos. So finally, the trick will not be working anymore at Então, all. o truque não funcionará. Now, according to the report we got, the Sure. news we got, De acordo com o relato que in the recebemos, first Persian Gulf War, na primeira guerra do Golfo Pérsico, Saddam Hussein almost decided to use chemical weapon. Saddam Hussein ele quase decidiu utilizar as armas químicas. So in that morning, when he about to do it, Naquela manhã, quando ele quase o fez, he discovered the wind directions is not toward the enemy, it's toward himself. ele descobriu que a direção do vento não ia na direção do inimigo, mas Do you ele see that, voltava God? na sua direção. He has the chemical weapon. Ele já tinha as armas químicas. He is able to destroy and to kill. Ele era capaz de destruir e matar. God just used a wind. Mas Deus usou o vento. Because that wind, Aquele vento, you see, even you have a weapon, you cannot exercise your weapon. ainda anymore. que você tivesse a arma, você não pode usá-la. So think about it. Pense, On the way to Israel, em direção a Israel, if 1/3 of population being wiped out, se 1/3 da população tivesse sido exterminada, now when they come to the battlefield, ao chegarem ao campo de batalha, if they try to do something, se eles tentarem fazer algo, then it will be tragedy. seria uma tragédia. But you know God is behind everything. Mas Deus está por detrás de todas as coisas. I think that's all for this session. Eu creio que é tudo por essa sessão.